Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e cuidado com spoilers de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, eu sei que o filme já tá no cinema faz um tempinho, mas é sempre bom avisar, né? Então vamos lá, porque no vídeo de hoje eu vou explicar por que eu acho que o Kang da primeira temporada de Loki é a mesma variante do Kang que aparece em Homem-Formiga e também do Kang que aparece na segunda cena pós-créditos. E quem não assistiu minhas teorias sobre o fim do filme do Homem-Formiga e o plano de Kang, é legal assistir também depois desse vídeo para pegar um contexto um pouco melhor, mas eu vou explicar algumas coisinhas aqui, vou relembrar algumas coisas dessas teorias ao longo do vídeo, para as coisas fazerem mais sentido. Primeiro é importante a gente lembrar que aquele que permanece, a variante que apareceu no último episódio da primeira temporada de Loki, falou naquele episódio sobre renascimento, sobre reencarnação. Ele também fala, quando a Sylvie mata ele, a frase "te vejo em breve". Também é importante lembrar que na série do Loki, a linha do tempo sagrada era retratada como um círculo e os agentes da TVA não sabiam dizer o que acontecia no fim dos tempos, que o fim dos tempos ainda não tinha sido escrito, o que é uma pista que aquele Kang pode estar mantendo o universo da Marvel em um looping eterno, no qual ele sempre sai vencedor. Afinal, se a linha do tempo é um círculo, ela não tem fim e tudo acaba se repetindo eternamente. Aquele Kang da série Loki também conseguiu derrotar todas as variantes dele próprio e apagar as linhas do tempo que seguiam caminhos diferentes da linha do tempo sagrada, algo que ele próprio comenta quando ele tá falando com o Loki e com a Sylvie. Ou seja, foi ele quem ganhou a guerra do multiverso que falam lá no primeiro episódio de Loki e criou a TVA. Essas são informações importantes da gente lembrar para essa teoria, porque se a gente comparar tudo isso que foi dito no fim da série do Loki com o que acontece no filme do Homem-Formiga, fica evidente que esses dois Kangs podem ser a mesma variante. Depois de morrer na série do Loki, ele teria reencarnado, né, porque a linha é um círculo, ele teria reencarnado, como ele próprio disse que aconteceria, para começar a guerra novamente. Por conta dessa variante do Loki ser claramente a variante que ganhou a guerra, esse deve ser o famoso Kang Prime, o principal dos Kangs, o líder de todos os Kangs. E vamos lá para as comparações. Tem uma fala do Kang em Quantumania que é quase idêntica à fala de aquele que permanece no fim da série do Loki, que as outras variantes dele são muito mais perigosas do que ele e que só ele pode salvar o multiverso do perigo dos outros Kangs. Também é legal notar que o Kang que aparece em Quantumania foi banido para o reino quântico por ser uma ameaça às outras variantes. O Conselho de Kangs baniu ele e isso condiz muito com o fato de que o Kang da série do Loki derrotou todas as outras variantes para apagar as linhas do tempo. Os outros Kangs têm medo dessa variante. Isso pode ser mais uma pista de que ele é o Kang Prime, assim como o do Loki. E tem mais, para matar o Kang no fim do filme, o Scott usa a mesma tecnologia que a Vespa tinha usado no passado para destruir o núcleo de energia da cadeira do tempo dele. Mas o que acontece é que aquele núcleo não foi destruído. Ele só mudou de tamanho e ficou envolvido por uma tempestade temporal. Talvez o mesmo tenha acontecido com o Kang e ele não tenha morrido de fato. E lembrem sempre daquela regra, não vimos o corpo, né? E sem corpo, sem morte. Essa é a regra dos filmes da Marvel. Aliás, pode ser justamente por conta disso que ele tenha ido parar no limbo, o que aconteceu com o Kang da série do Loki. E aí lá no limbo ele escravizaria o Alioth, aquela nuvem, né, em forma de monstro que aparece no fim da série do Loki, usando ele para protegê-lo das outras variantes e começando aí a caça às outras variantes de Kang. No meu vídeo sobre o fim do filme do Homem-Formiga, por exemplo, eu mostro que a cena final do filme pode não ser exatamente o que a gente imaginou que fosse. Aparentemente o Scott está preso num looping e sendo controlado por Kang, o que é mais uma pista de que ele não teria morrido de fato. E é legal lembrar também que loopings temporais são uma das formas que Kang mais usa para torturar os outros. Foi com um looping temporal que a TVA, que era comandada por ele, torturou o Loki, fazendo ele apanhar eternamente da Lady Sif até ele ser salvo pelo Mobius. E o Kang também ameaçou o Scott com um looping temporal no filme, dizendo que torturaria o Homem-Formiga matando Cassie, a filha dele, e voltando para matar ela de novo eternamente enquanto Scott teria que assistir. Então existem
muitos indícios, muitas pistas de que esses dois, aquele que permanece e Kang o Conquistador, de Loki e de Quantumania, podem e devem ser a mesma pessoa. E aí, vocês acham que esses dois podem ser a mesma variante? Deixem nos comentários. Mas ainda tem uma terceira variante que também pode ser o mesmo cara. Na segunda cena pós-créditos, nós conhecemos Victor Timely, em uma cena que a Marvel retirou diretamente da segunda temporada de Loki para usar no filme. Victor Timely é uma variante de Kang que viaja no tempo até o ano de 1901, se torna um inventor e industrialista e funda uma cidade chamada Timely, no Wisconsin, nos Estados Unidos. Mas tem uma coisa importantíssima sobre o Victor Timely que a gente precisa analisar. Essa variante é, na verdade, nos quadrinhos, um disfarce do próprio Kang Prime. O principal de todos os Kangs usa esse disfarce para poder transitar pela Terra e pelas linhas do tempo tranquilamente sem ser reconhecido. Aí o fato do Loki e o Mobius estarem indo atrás dele na cena pós-créditos mostra que é essa variante que está por trás da TVA, ou seja, ele é o criador da Time Variance Authority, portanto é dele a estátua que aparece no fim do último episódio da primeira temporada da série. Isso indica também que ele deve ser o mesmo que aparece na primeira temporada reencarnado, justamente aí o Kang que cria a TVA para monitorar aí as linhas do tempo. E a aparição do Victor Timely também traz algumas coisas interessantes pra gente analisar. Ele aparece na cena pós-créditos expondo sua tecnologia no início do século XX. Ele tem um banner que diz Victor Timely and his astounding temporal marvels, ou as maravilhas temporais surpreendentes de Victor Timely. No palco ele demonstra o que parecem ser os anéis de um mecanismo, um objeto cilíndrico que pode ser um primeiro modelo de uma máquina do tempo. Na cena ele diz, o tempo é tudo, ele molda nossas vidas, mas talvez nós possamos moldar ele. A primeira temporada de Loki lidou muito com eventos reais do passado, como a história de D.B. Cooper ou a erupção do Vesúvio. Agora parece que a segunda temporada vai extrapolar ainda mais esse conceito e mostrar como o próprio Kang influenciou acontecimentos do passado no mundo da Marvel sem que a gente soubesse. O Victor Timely apareceu pela primeira vez nos quadrinhos na história chamada Citizen Kang, no quadrinho de 1992 do Capitão América Anual número 11. Nessa história, Kang se disfarça de Victor para fundar uma cidade chamada Timely e trabalha como industrialista, que nem eu falei, apresentando maravilhas tecnológicas para a população da época, enquanto vai secretamente montando a cidade de Cronópolis no limbo, fora do tempo, indetectável. Então essa primeira história do Kang já mostra várias pistas aí que juntam ele apresentando as maravilhas temporais aí no passado, Cronópolis que aparece aí no Homem-Formiga Quantumania e o limbo que aparece na primeira temporada do Loki. Então esse fato de o Timely ser a variante do Kang que monta Cronópolis no limbo pode ser mais uma pista ainda de que os três são a mesma variante. E tem mais. Nesse quadrinho da primeira aparição do Victor Timely, a Ravonna Renslayer começa a morar com ele e adota o pseudônimo de Rebecca Torminet. Curiosamente, na primeira temporada de Loki, é justamente esse o nome verdadeiro dela que aparece no diploma no último episódio. Então também tem essa ligação do Victor Timely com a Ravonna, mais uma pistinha também de que podem ser o mesmo Kang. Além disso, o Victor Timely, nos quadrinhos, recrutou um prodígio para Timely Industries, um cientista chamado Dr. Phineas T. Horton, em 1929. 10 anos depois, em 1939, Horton criou o Tocha Humana original, a versão Android. E é legal comentar que o nome de Phineas Horton e um protótipo do Tocha Humana original apareceram na Stark Expo na década de 1940 no primeiro filme do Capitão América. E a tecnologia que criou o Capitão América, que criou o Steve Rogers, sempre foi meio inexplicável, meio avançada demais para a época. Talvez tenha vindo da própria tecnologia do Victor Timely. Talvez o Victor Timely tenha influenciado diretamente o Howard Stark. Isso pode ser mais uma pista também de que o universo da Marvel está mesmo em um looping. Talvez o Howard Stark tenha se inspirado na tecnologia do Victor Timely no começo da carreira dele. Ele passou esse tipo de tecnologia para o filho Tony, que continuou desenvolvendo ela. Na linha do tempo sagrada, o Kang permitiu
permitiu que os Vingadores viajassem no tempo, e na série do Loki a Ravonna diz que isso era necessário para a linha do tempo sagrada continuar no rumo certo. Ou seja, o Kang permitiu de propósito. Será que o Kang precisava que o Tony Stark inventasse a tecnologia de viagem no tempo que ele ia usar séculos depois? Talvez a tecnologia de viagem no tempo que o Kang usa venha diretamente de Tony Stark. Sendo assim, ele fez de propósito com que na linha do tempo sagrada, dentre 14 milhões de possibilidades, os Vingadores só sairiam com a vitória contra o Thanos se o Homem de Ferro inventasse a viagem no tempo e morresse logo depois. Porque com o domínio da viagem no tempo, o próprio Tony se tornaria uma ameaça para o Conquistador. Mas ao mesmo tempo, ele precisava que o Tony desenvolvesse essa tecnologia para ele usar depois. E aí que entra a parte do looping temporal. Um Kang do futuro viaja ao passado, apresenta uma tecnologia para o Howard Stark, que passa para o Tony, que descobre como viajar no tempo, para que o Kang daquele universo lá no futuro possa viajar no tempo também. E aí o Kang daquela linha do tempo aprimora essa tecnologia e viaja ao passado como Victor Timely novamente, para apresentar essa tecnologia para o Howard Stark do outro universo. E assim fica o looping eterno disso acontecendo direto. E aí, obviamente, no fim da série do Loki, com a TVA bagunçada, o multiverso se abriu, né? E agora a guerra vai ser para esse Kang principal apagar de novo todas as linhas do tempo e voltar, retomar a linha do tempo sagrada, aquele círculo que estava antes dele morrer. Então, com o universo inteiro em looping e os três sendo a mesma variante, esse Kang também pode ser responsável por quase toda a tecnologia do universo Marvel, direta ou indiretamente. E claro, ele deve ter implementado mecanismos para sabotar essa tecnologia quando necessário. Se a minha teoria sobre a SWORD estar criando sentinelas, aqueles robôs que caçam mutantes, for verdadeira, o Kang deve estar por trás disso. E mais ainda, ele deve ter controle total do que os robôs fazem, assim como acontece em Dinastia Kang. E é isso, galera. O que vocês acharam dessa teoria dos três sendo a mesma variante? Vocês acham que faz sentido ou não? Deixem nos comentários aí, não esqueçam de comentar. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixe minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, para não perder nenhuma dessas teorias. Eu vou deixar aqui uma playlist Marvel Teorias para vocês clicarem aí em cima. Tem um monte de coisa, tem SWORD criando sentinelas, tem o plano de Kang, tem o fim do filme do Homem-Formiga, tem um monte de teoria bacana aí para vocês verem, assim como essa aí, um monte de teoria bem esmiuçadinha. E claro, tem nossos expliquadrinhos, que a gente explica grandes sagas e arcos dos quadrinhos, já explicamos Dinastia Kang também, já explicamos Guerras Secretas também, tem muita coisa legal. Então se você gosta de Marvel, não esquece de se inscrever, porque aqui é tudo sobre Marvel. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.